e hoje eu trouxe uma pessoa fantástica, Juliana Constance, que é BPO financeira. Ela é CEO da empresa JC Consultoria e eu acho que ela tem outras empresas também. Tudo bom, Juliana? Bom dia, tudo bem? Tudo certo, Filó? Eu tenho outras empresas, né? Meu nome é Juliana Constâncio. Eu tenho a empresa Prospera BPO em Joinville, que ela é focada em prestadores de serviço e a gente atende clientes especificamente de um sistema financeiro só, que utiliza um sistema financeiro. Tem uma empresa no Mato Grosso que é focada em advogados, e a gente faz BPO só de advogados, no sistema dos advogados, que é o Astrea, e a JC Consultoria aqui no Ceará. Muito bom. Juliana, conta pra gente qual é o papel de um BPO dentro de uma empresa. É só pagar boleto? Só pagar. Tem gente que não sabe exatamente o que é. Verdade. BPO financeiro, a sigla BPO significa Business Process Outsourcing, então é terceirizar algum setor operacional. E no caso da minha empresa, a gente terceiriza o setor financeiro. Então é terceirizar esse setor, é fazer tudo que uma pessoa sentada no setor financeiro faz. Contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, agendamento de contas, emissão de notas fiscais, relatórios para o gestor tomar decisão. Então, tudo isso a gente consegue fazer de forma remota nos clientes. Muito bom. E pensando nesse trabalho todo que você faz dentro das empresas, eu sei que você atende muitas empresas que fazem lançamentos de infoprodutos. E a gente, numa conversa informal, a gente ficou brincando, e a história do 6 em 7 e tal. Juliana, muita gente faz 6 em 7 e gasta 8. Por quê? Isso, a gente até conversou sobre isso, né? 6 em 7, mas as despesas levam 8 dígitos da empresa. Então, o 6 em 7, o que acontece? 6 em 7 é faturar, né? Faturar 6 dígitos em 7 dias. Mas o faturamento é ilusório. Não quer dizer que você faturou 6 que você vai ter dinheiro na conta. E aí, a gente brincou aquele dia sobre isso, mas é o que acontece muito hoje com o pessoal do digital. É uma ilusão. As pessoas se iludem com o faturamento, mas não tomam conta do financeiro para entender realmente, no final desse lançamento, desse processo, faturei 6 e lucrei quanto? Faturei 6 e lucrei 1? Faturei 6 e lucrei quanto no final de todo esse processo desse lançamento? Difícil são os empresários que conseguem cuidar desse financeiro para entender realmente o lucro no final. Aí eles ganham a plaquinha do 6 em 7, mas a conta bancária está zerada. Tá 1 ou 0, né? Mas por que exatamente isso acontece? O que é que quando você tem acesso a esse empresário que tem o hábito de fazer o 6 em 7, ou que até, às vezes até o primeiro 6 em 7 que ele faz, por ter tido acesso há pouco tempo, achou interessante, não vou fazer. Por que a pessoa chega ao ponto de fazer 6 em 7 e ficar com 1 ou 0 na conta? Porque, na verdade, é a área do marketing. O pessoal do marketing é muito criativo, é muito criador de coisas, só que a parte das habilidades relacionadas a financeiro, muitos não têm. E não tem problema, ninguém é obrigado a entender de financeiro. O que a gente terceiriza é realmente essa parte. Então, a gente diz, contrate alguém que saiba fazer e foque naquilo que você é bom. Então, muita gente não cuida nesse processo, não cuida da parte financeira. E aí é aí que começam os problemas e a bola de neve, porque o prejuízo de uma ação, você entra em outra, num segundo lançamento e vai levando prejuízo, aí isso começa a virar uma bola de neve dentro da empresa. Então, o principal problema hoje é eles não cuidarem do financeiro desde o começo, desde o zero, desde o dia 0, desde o primeiro dia, para acompanhar e ter um orçamento para poder lidar com esse lançamento todo. Isso acontece com confusão de conta, tipo, tu tá empolgado e acaba usando o cartão de crédito pessoal. Como exemplifica para a gente essa confusão para as pessoas entenderem, porque às vezes eles não conseguem acessar, né? Sim. O primeiro, e aí não é só o pessoal do marketing. Não, aí é geral, aí é né, geral. amiga? É geral, todo mundo tem essa... A confusão de CPF e CNPJ é geral. Eu sempre falo, são 2 números totalmente diferentes. CPF é uma coisa da pessoa física, CNPJ é da pessoa jurídica. Então, por isso que são números diferentes, porque são pessoas diferentes. Aqui é a pessoa física, aqui é a pessoa jurídica. Só que o empresário, no geral, uns 80%,
eles confundem. Eles usam a conta da empresa como se fosse conta própria. Cartão de crédito, normalmente o banco libera um limite maior para a pessoa física. E aí as pessoas pegam esse cartão da pessoa física para comprar coisa para a empresa. Só que eles misturam tudo. Aí coisa da empresa, coisa do filho, empresta por mão, viram uma bola de neve. Não tem como identificar ali dentro desse cartão o que é da empresa e o que não é. Até uma dica que eu utilizo muito com os clientes que eu organizo, a primeira coisa que eu faço, quer utilizar o da pessoa física porque não tem limite na pessoa jurídica? Não deveria, mas não tem outra salvação? Pede um cartão adicional e utiliza aquele cartão só para a empresa, porque daí você tem o gasto ali aglomerado em um número só de cartão. Você pega a fatura e você já sabe, esse cartão aqui é o cartão da empresa. Então, é uma alternativa para você já começar a separar, a dividir. E não utilizar a conta da empresa como se fosse o seu banco, né? Pix para todo lado, de coisas aleatórias, pessoais. Então, não faz isso. Tira dinheiro da empresa uma vez por semana, se não tem fluxo de caixa para tirar uma vez por mês, mas passa para a sua conta para poder, então, pagar as contas pessoais. Se fizer isso, se o empresário fizer isso, ele já resolve metade dos problemas, que ele começa a ver realmente qual é o dinheiro da empresa, qual é o dinheiro da pessoa física. Se ele mistura, ele não consegue entender qual é o resultado real. E muitas vezes ele diz, minha empresa não está dando lucro. Essa empresa aqui eu não vejo dinheiro. Só que ele tirou todo o dinheiro antes dele conseguir entender o resultado. Então, o primeiro problema de todas aí, não é só do pessoal do marketing, é isso, é misturar pessoa física e jurídica. Muito bom. E falando no 6 em 7, quais são os gastos comuns do 6 em 7, assim, que as pessoas têm quando elas vão fazer esse tipo de lançamento? Porque não é só, por exemplo, não é só gestor de tráfego, né? Você tem uma infinidade de coisas que você faz que deve estar embutida ali no preço. E existe uma dificuldade de precificar e talvez seja um dos motivos. Quais são assim, os motivos mais comuns que você vê no teu dia a dia? Uma coisa que é comum é as pessoas não identificam quais são os gastos daquele projeto. Porque o pessoal do marketing deveria fazer o controle financeiro por projeto. Esse projeto desse lançamento aqui, esses gastos, esses custos, esses terceirizados são desse projeto. Esses outros gastos são do projeto 2, porque normalmente eles têm mais de um, né? Eles não focam só em uma coisa. Mas quando é só um, é fácil. Todos os custos, os gastos são daquilo ali. Mas normalmente não, tem diversas atividades, a empresa, diversos produtos. Então, cuidar desse financeiro como o pessoal da construção civil faz, por obras. Cada obra tem um custo, cada casa, cada construção tem um custo. E aí são alocados os custos de cada obra para entender quanto que custou isso aqui no final do período. O marketing deveria fazer a mesma coisa, que é o que a gente faz no cliente, no nosso cliente. A gente cuida com custos separados. A gente chama de centro de custo, né? Cada obra, cada projeto tem os seus custos. Então, a gente, no final, consegue saber exatamente quanto custou cada coisa. Porque tem o gestor do tráfego, tem o pessoal coloca todos os custos de tráfego pago num cartão só. Eles não conseguem saber de qual é o projeto. É o projeto 1, projeto 2, projeto 3. E aí isso fica uma névoa. Eles não conseguem entender quanto realmente gastaram. Então, se eles começarem a fazer essas separações de custo, no final do processo eles conseguem saber certinho quanto que foi de tráfego, quanto que foi de gestor. Normalmente é uma área que não tem CLT, é muito parceiro, PJ. Isso, então é mais fácil ainda de identificar esses custos, não precisa fazer um rateio de custo de funcionário, porque a pessoa presta aquele serviço específico para aquela atividade, para aquele projeto. Então, a planilha é uma amiga obrigatória de quem vai fazer um lançamento, né? Conseguir detalhar ajuda nessa estruturação. Tem sistemas financeiros muito bons e baratos que conseguem cuidar disso tudo por centro de custos muito mais fácil do que em planilha. Sim. A gente conhece alguns que ajudam muito, mas se a pessoa não tem nenhum sistema, a planilha ajuda muito, mas o importante é controlar, é cuidar dessa informação. Muito bom. Juliana, eu vejo muito essa questão
da falta de assessoria, seja ela no BPO, na questão jurídica também. O lançamento, muitas vezes, o infoprodutor, ele acha que cuidar juridicamente do produto dele é só escolher uma plataforma de hospedagem. Ele ainda não vê a questão do contrato, da prestação do serviço dele, por exemplo, de um curso online com um aluno, para delimitar as regras, as entregas. Eu acredito que a questão financeira deve ser também esse gargalo que deve esvaziar o dinheiro. Você não tem uma pessoa para te assessorar naquilo que você ainda não tem o conhecimento técnico, realmente vai fazer falta lá na frente, né? A pessoa... como eu digo, a pessoa não precisa saber de tudo, ela tem que saber contratar as pessoas certas para ajudar ela nesse processo. Quando ela consegue contratar uma assessoria jurídica, que ela não vai precisar ficar lendo um contrato que ela não entende. Quando ela consegue contratar um financeiro, quando ela consegue contratar pessoas que assessoram ela fica focada naquele objetivo, que é o que ela sabe fazer e dá mais resultado. Você já atendeu alguma pessoa, alguma agência de marketing, agência de lançamento, que fez o lançamento de um infoproduto e tu pôde dar essa assessoria jurídica? Quando tu pegou, como é que tu encontrou essa empresa? Financeira, a gente cuidou do financeiro de uma empresa de marketing. Ela estava fazendo lançamento, na época, ela estava fazendo de uma cliente dela, que era nutricionista, serviço de nutricionista. E aí a gente cuidou desde o primeiro dia, do primeiro pagamento, de tudo, plataforma, terceirizado. Então, a gente cuidou desde o primeiro dia. No final do processo, estava tranquilo, estava claro, porque conforme ia passando o processo, ela conseguia acompanhar quais eram os custos, o que estava acontecendo com aquele projeto, quanto que ela ia ter que pagar ainda, porque além do que aconteceu, a gente cuida também da previsão. Né? Quando ela começa o projeto, ela diz, eu vou gastar tanto aqui em copy, eu vou gastar tanto aqui no design, eu vou gastar tanto com fulano, com ciclano. Então, a gente consegue já provisionar para ela entender o quanto ela vai gastar de cada coisa. E aí, com as métricas do marketing lá deles, eles começam a ver, faturou tanto, não chegou no faturamento que precisava. Eles vão acompanhando a parte deles, das métricas do marketing, e a gente vai acompanhando com o valor com o financeiro. Gastou isso, pagou aquilo, entrou isso. E não saber exatamente os custos, né? Não mapear esses custos, também pode causar reflexos, inclusive tributários, não? Também. De uma tributação equivocada, alguma coisa nesse sentido. Vocês fazem alguma parceria com contabilidade também, né, Juliana? Sempre. A gente é sempre parceiro do contador. A gente sempre... porque a gente cuida de todo o processo, né, financeiro para entregar as informações para o contador. E esse nosso trabalho em conjunto é muito importante. Com os advogados também. É muito importante a gente trabalhar em conjunto, todo mundo andando junto, que aí a empresa no todo ela trabalha mais corretamente e ela consegue economizar a longo prazo, principalmente agora na reforma tributária. Sim. Quem não tiver organizado financeiramente esse ano que vem vai sofrer. Se ele não tiver organizado, não tiver um fluxo de caixa para cuidar do processo do dinheiro, para entender os custos que vêm para frente. Se ele não souber, muita gente não vai sobreviver nessa reforma. E não é terrorismo, é realmente, porque quando vier o split payment lá, que eles vão recolher o teu dinheiro antes de tudo, tu vai receber o líquido. Hoje a gente fica um mês trabalhando com o dinheiro do imposto. A gente fatura e paga no dia 20 ou 25 do mês seguinte. No final. Aí, a partir desse momento, não vai poder mais. E quem não tiver organizado, que utilizava esse dinheiro para as despesas, para funcionário, para tudo, não vai ter mais. E aí, como é que a pessoa vai trabalhar? Ela vai ter que ter um fluxo de caixa para poder trabalhar. O primeiro passo é se assessorar de pessoas realmente capacitadas que consigam entender todos esses mecanismos, né? Isso mesmo. E em conjunto, né? A gente sempre trabalha em conjunto. É multidisciplinar, né? Uma empresa nunca vai precisar só de um contador, só de um BPO, só de um jurista. Ele precisa que todo mundo faça a sua parte bem feita para as coisas fluírem, né? Isso mesmo. Então, a gente podia dizer assim que o BPO ele vai desmistificar a ilusão do lançamento 6 em 7 quando ele bem aplicado. A gente poderia falar isso? Poderia muito.
Porque essa ilusão do faturamento, e não é só com o pessoal do marketing. Não é. O faturamento é uma ilusão para muitas áreas. A pessoa chega no dia 31, eu faturei 500 mil. E aí, quanto que ela gastou para faturar 500 mil? Isso que é o importante. Quanto que vai sobrar lá na última linha da DRE, do seu relatório gerencial? Quanto que realmente vai ficar no caixa? Quanto que vai distribuir para você? Então, é muito diferente isso, o faturamento do lucro líquido. São duas coisas que as pessoas têm que entender, assim, urgente. Tem uma confusão conceitual, né, sobre faturamento e lucro, né? Isso é fato, principalmente quando você fala sobre a questão do marketing, que se usa muito faturamento para atrair o cliente, né? Faça essa mentoria e tenha um faturamento de, não sei, 50K. Mas faturamento, realmente, ele não é igual a lucro e o BPO, ele traz a pessoa para a realidade. Eu já vi uma situação de um cliente que, quando ele contratou a gente foi levantar os valores, os custos, o faturamento era X, o gasto com tráfego pago era 80%. Só que como que eu vou manter toda a operação, a empresa, todo o processo com 20% do faturamento? Não cobre. Não tem como. E o como. imposto? Vai pagar como? Não dá para manter uma empresa com isso. Só que aí as pessoas, elas querem faturar para mostrar que chegaram naquele patamar, naquele nível, e aí elas não acompanham o quanto que vai sobrar, o custo que isso está levando. Então, é uma situação que é muito, como é que eu vou falar? É muito perigosa, né? Focar no faturamento é muito perigoso. Então, a gente poderia falar que é melhor ganhar 5 em 7 com tranquilidade do que um 6 em 7 gastando 8, né? É verdade. Muito bom, Juliana. Juliana, mas se a pessoa vai fazer, por exemplo, o empresário, ele está, assim, conturbado com as contas dele, quer fazer lançamento, tem vários projetos. Quais são os 3 primeiros passos que você poderia aconselhar esse empresário do digital? Primeiro de tudo é cuidar do financeiro, organizar para entender como que está a minha empresa agora, o que eu posso fazer, qual é o passo que eu posso dar. Porque a partir do momento que eu entendo qual é a minha situação atual, o que eu posso fazer, eu consigo planejar o que eu quiser. Agora, se eu ficar andando no escuro, como é que eu vou fazer planos com uma situação que eu não sei como eu estou? Então, o primeiro de tudo é ele se organizar e entender qual é a minha situação atual e qual é o tamanho da minha perna, qual é o passo que eu posso dar para poder fazer esse lançamento. O pessoal do marketing é muito corajoso. É uma área que o pessoal é bem corajoso. Sim. A minha área, né, o pessoal, eu sou formada, minha formação inicial é contabilidade, a minha área é muito segura. Então, a gente só dá o passo quando o chão está ali, na nossa frente. O pessoal do marketing dá o passo antes do chão estar ali. Então, é engraçado e desafiador quando eu trabalho com essa área do pessoal do marketing, porque é muito diferente do que eu estou acostumada. É muito diferente de como a gente pensa. A gente se planeja, se organiza, e o pessoal dá um passo. Talvez porque pensar, acho assim, a pessoa que trabalha muito com o lado criativo, talvez tenha uma dificuldade um pouquinho maior em enxergar esse ponto, né? Mas eu acho que é importante você falar que o BPO, ele não vai engessar a criatividade, né? Só que ela tem que ser comedida com a situação real que você pode gastar, né? Isso mesmo. E é uma qualidade que a gente precisa também, nós do financeiro. Porque a gente, como tu falou, às vezes a gente não cresce tanto, porque a gente está esperando o chão ali para a gente poder dar o passo. Então, tem que ser um negócio equilibrado, tem que equilibrar a razão e a emoção, a razão e o excesso de coragem que o pessoal tem também. Então, os números trazem isso, eles trazem essa realidade para entender aonde eu posso ir, até onde eu posso ir, o que eu posso fazer, como eu vou planejar isso. Muito bom, Juliana. Eu adorei o nosso bate-papo e eu espero que você tenha gostado também. Eu acho que você deu uma verdadeira aula sobre a questão de você se programar, se organizar, que o principal realmente é você entender o que você tem ali na sua empresa, o que é realmente da empresa, separar a questão financeira pessoal
da jurídica, né? Que eu acho que é uma das coisas que você bateu bem. Então, assim, obrigada pela aula, aprendi bastante, eu espero que você tenha gostado também. Adorei a nossa conversa e é o básico bem feito, né? Se o empresário ele fizer o básico mesmo, que é o que eu falei, separar o financeiro, organizar isso, manter os controles diários do financeiro, não tem erro, não tem como dar errado. Acho que a vontade da pessoa querer dar certo, eu acho que faz ela acabar misturando as coisas também, né? E a falta da técnica. Por isso que é importante você ter um profissional que possa ali te direcionar, né? É isso mesmo. Em todas as áreas, né? No jurídico também. Isso, exatamente. Economiza tempo, economiza dinheiro, economiza processos, né? Isso, que depois, muitíssimo obrigada. Adorei o nosso bate-papo. Espero que o pessoal de casa tenha gostado também. E se gostou, curte bastante, se inscreve, compartilha com os amigos, porque esse assunto ele é muito legal. Tá na moda porque infoproduto é uma coisa que vende muito, mas é importante se organizar, se estruturar, estar bem assessorada para você não fazer 6 em 7 gastando 8, não é isso, Juliana? Verdade. Obrigada pela oportunidade, adorei o nosso papo. E até a próxima.